pé de pano da edição aqui vindo explicar que nós vamos fazer um podcast, basicamente, né? Gravando todo o conteúdo que nós tivemos na matéria de sistemas operacionais. E nós deixamos para os nossos queridos amigos Pé de Pano e o Leôncio para eles apresentarem para nós o que nós achamos que ficou mais interessante. Então é isso, sigam com o nosso podcast, um abraço. O Pica-Pau em... O podcast. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast sobre sistemas operacionais, né, sobre a matéria de sistemas operacionais. E hoje estou aqui com meu querido amigo Leôncio. Ele já sabe o conteúdo, mas a gente está aqui para explicar para vocês, para dar uma reforçada, né, pro pessoal que não conseguiu entender na nossa última live. Então, primeiramente, né, eu vou dar uma explicada aqui para vocês o que seria o papel de sistemas operacionais e mais ou menos como funciona, etc. Bom, basicamente, o sistema operacional ele é um meio de campo, né, aquele intermédio entre as peças do nosso computador, a nossa placa-mãe, a nossa memória RAM, enfim, para os aplicativos que a gente vai utilizar no mesmo. Né? Ele vai gerenciar os recursos, as permissões, ele vai fazer com que, basicamente, a gente consiga controlar tudo, inclusive os dispositivos de entrada e saída, né? O mouse, o teclado, o headset que a gente está utilizando, enfim. E além disso, ele vai nos facilitar o uso, providenciando aquela interface bonitinha que a gente vai ter aparecendo na tela do nosso computador. Vai aparecer ali o seu joguinho, o PowerPoint que você está utilizando, o Word, enfim. E agora o Leôncio ele vai estar explicando um pouquinho mais sobre os tipos de sistemas operacionais para a gente. Bom, olá a todos, agradeço ao meu colega Pé de Pano por ter feito a introdução. Eu sou o Leôncio, agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre os tipos de sistemas operacionais. Então, sistemas operacionais são divididos em alguns tipos diferentes. Temos como, por exemplo, os multiusuários, que são várias pessoas utilizando o mesmo computador, cada um sua seção, claro. Isso acontece, por exemplo, com o Unix, o Linux e o Windows Server. Já temos temporal, que é quando eu preciso responder dentro de um prazo específico. Basicamente, é quando você precisa de uma resposta num prazo determinado. É, e nesse prazo determinado podemos ter dois tipos, que é um é do tempo rígido, onde qualquer erro pode acarretar em uma perca muito grande. Temos um exemplo, foi o ABS ou uma turbina de avião. Eles acarretam grandes desastres. Temos o tempo real suave, que são porque pode acontecer pequenos atrasos, que seriam coisas, por exemplo, como uma câmera de segurança, um streaming de vídeo, que só vai acarretar em uma perca de qualidade de imagem. Também existem sistemas Herede, que servem para facilitar a comunicação e de compartilhamento de recursos entre os computadores. Eles podem ser peer-to-peer, onde todo mundo é igual, todo mundo é servidor, todo mundo é o cliente. Ou podemos ter cliente-servidor, que é onde um fornece e outros acessam. E por fim, temos os embarcados, que são feitos para tarefas bem mais específicas em dispositivos. Temos como, por exemplo, a Smart TV, aparelhos eletrônicos, até em carros. Geralmente são otimizados para uma utilização. Perfeito, então muito obrigado por explicar os tipos, Leôncio. Então agora nós vamos estar entrando um pouquinho nas arquiteturas de SO, né? Temos a monolítica, por exemplo, onde todos os componentes vão estar no núcleo e eles vão ser mais eficientes e mais fáceis de ser implementados, né, esse sistema, porém ele é menos modular, né, é mais difícil você implementar atualizações e ir crescendo com ele futuramente. Um exemplo disso nós temos o Unix e o Linux. Em camadas nós vamos ter o Multi-CS e o OpenVMS, que eles são basicamente divididos em funções, né, em níveis hierárquicos, para facilitar a modularidade e abstração. Nós temos o micronúcleo ou microkernel, que ele vai mover a maioria das funções para fora do núcleo, né, para trazer uma maior segurança e modularidade também. E temos a híbrida, que ela vai combinar o elemento de várias dessas outras arquiteturas para tentar fazer uma junção do melhor de cada uma. Né. Ela é muito mais cara de ser implementada, mas ela tem um resultado muito bom se for implementada da maneira correta. Né. Como exemplo, nós temos o Windows NT e o macOS. Bom, já partindo para processos, tarefas e threads. Processos são basicamente um programa em execução, com recursos e memórias dependentes. Eles podem ser compostos por inúmeras threads, que são unidades básicas de execução desse processo, ou a menor unidade de execução de um processo. As tarefas geralmente são referidas a trabalhos a serem feitos pelos processos ou threads, facilitando o gerenciamento e organização do trabalho computacional. Bom, então como o Leôncio falou, né, agora um pouquinho sobre tarefas, eu vou dar uma acrescentada. Sobre os estados de uma tarefa e as possíveis mudanças entre eles. Né? Basicamente, a tarefa vai ter 5 estados até a sua conclusão, né, desde a sua criação. Ela vai ter o estado de criado, onde ela foi criada e está aguardando a alocação dos recursos para ela ser processada, enfim. Pronta, onde ela já vai ter os recursos, só vai estar aguardando o processador realizar esse processamento. Em execução,
onde ela vai ser basicamente executada pelo processador, e nesse meio tempo ela pode ser bloqueada ou entrar em espera, né, que é o quarto ponto ali da nossa lista. Ela pode ter que esperar por algum evento ou uma outra tarefa com maior prioridade, enfim, e vai estar suspensa temporariamente. E 5, ela vai ser encerrada, né? A tarefa finalizou e ela vai liberar os recursos que ela tinha, terminando assim o ciclo de vida dela. Partindo já para o chaveamento, o chaveamento ou troca de contexto, ele é quando um processo computacional salva o estado de um processo em execução e restaura o estado de outro, assim permitindo que múltiplos processos compartilhem o mesmo CPU. Ele funciona através de alguns passos, sendo deles o primeiro, a interrupção do processo, é onde o mesmo é interrompido por um evento, como por exemplo um temporizador de hardware ou uma chamada de sistema. Logo em seguida ele vai para o armazenamento do contexto, que é quando, depois de interrompido, o sistema operacional salva o estado atual do processo ou o contexto, que é onde é armazenadas informações essenciais para a retomada da execução. Logo em seguida vem o carregamento do novo contexto. É quando o sistema operacional carrega o contexto salvo de outro processo previamente salvo. E logo em seguida vemos o quarto passo, que é a retomada do novo processo, que é por fim quando o processo retoma a execução da tarefa com base no estado carregado. Esse chaveamento ele é muito importante porque ele facilita multitarefas do sistema operacional e aumenta a eficácia com isso, levando a uma resposta mais rápida do sistema. E para completar um pouco da nossa explicação aqui sobre essas situações, nós vamos ter a preempção. A preempção é uma interrupção forçada, né, que ela vai ocorrer quando algum processo mais importante ele toma a frente do que a gente já estava fazendo. Por exemplo, eu estou baixando um jogo aqui, mas tem alguma coisa mais importante, por exemplo, uma passagem do antivírus ali de urgência que acaba ocorrendo na frente, né, e toma basicamente o processamento desse download do jogo que eu estava fazendo. Bem, finalizando com as nossas explicações, temos os principais algoritmos de escalonamento de tarefas. Bem, para que a preempção ocorra, o escalonamento de tarefas entra em ação antes de qual ação tomar. Dentre elas temos algumas opções. Começando com o First Come, First Served, FCFS, que é a primeira tarefa a chegar, ganha prioridade. Ele é decidido por um algoritmo não preemptivo. Ele é simples de se implementar. Logo em seguida, temos uma segunda opção, que é o Shortest Job First, SJF, que é quando a tarefa mais curta é a prioridade. Ele é otimizado para diminuir o tempo de espera dos processos. Ele pode acabar matando algumas tarefas mais longas de fome, até porque ele vai considerar as mais curtas para primeiro. Temos uma outra opção, o Round Robin, que é atribuir um tempo fixo para cada tarefa. Caso o tempo acabe, a tarefa não seja concluída, ela volta à fila. Ela possui uma resposta mais rápida em sistemas interativos, pois todos os processos possuem uma fatia do processador. Tem que se escolher um tempo eficiente, porque se não escolher, teremos problema de tarefa sobrecarregando a CPU. Temos o escalonamento por prioridade, cada processo possui uma prioridade e o escalonador executa a mais importante primeiro. Por executar só as mais importantes, ele acaba gerando alguns problemas, que tarefas com baixa prioridade podem nunca ser executadas ou demorarem muito a serem. E por fim, temos o Multilevel Feedback Queue, MLFQ, que ela caracteriza as tarefas em múltiplas filas de prioridade, permitindo que as tarefas se movam entre as filas com base no seu comportamento, com tempo de execução e prioridade. E por ser dinâmico, ele pode se adaptar às necessidades das tarefas ao longo do tempo. Ele é mais complexo, porque tenta otimizar vários critérios ao mesmo tempo. É responsivo e efetivo para diferentes tipos de tarefas. Eu sou o Leôncio, agradeço a presença de todos. Foi um episódio de podcast diferente. Espero que todos tenham gostado e obrigado por acompanhar até aqui.